Olá, tudo bem? Jackson Carvalho da Canada Bridge com esse vídeo falando sobre aluguel de casas no Canadá. Como eu alugo uma casa no Canadá? Então, claro, para você que está indo embora ou para estudar e está pensando em achar um lugar para você ficar. Eu vou te falar um pouquinho sobre a situação de você ir sozinho ou também a situação de você ir com família, realmente para imigração em todas as circunstâncias. Falando sobre você de uma forma já legalizada no Canadá, já com trabalho firmado, já com social number, né, com visto de trabalho, e a outra situação para você que ainda não está de forma definitiva ou de forma definida no Canadá, não está 100% legal, está entrando com visto de turismo. Então, se você já vai com visto de trabalho, já tem uma empresa contratada, você já passou pela entrevista, já tem tudo certo para você ir para o Canadá, você sim pode chegar em uma imobiliária, um Remax da vida no Canadá, e você pode fazer uma consulta das casas disponíveis, vão pedir toda a documentação, provavelmente vão pedir as garantias em que você tem já um trabalho garantido no Canadá, o tempo de contrato. Aí você pode fazer uma contratação mediante a um corretor de imóveis. Lembrando que no Canadá tem a prática do depósito mais aquele cheque calção. São 2 aluguéis que você antecipa. No Brasil, geralmente você dá uma entrada e você entra no imóvel. Quando você sai, já tem aquele dinheiro da entrada. Então, digamos que não precisaria pagar o último mês do aluguel. Mas no Canadá tem que ter essa garantia mais um aluguel extra que é devolvido ao final, claro, mediante a negociação. Tem gente que acaba utilizando esses 2 meses de aluguel já antecipado para achar outra acomodação e aí comunica e negocia com o dono. Mas o mais comum é você pagar o cheque de entrada, né, o valor de entrada, e o último, até porque se você deixar a casa, por exemplo, com um problema, questão de pintura, algo quebrado, eles já vão utilizar esse calção, esse dinheiro para descontar. Se tiver tudo perfeito, tudo em ordem, eles devolvem esse valor. Então já tenha isso em mente que quando você alugar uma casa no Canadá, você vai precisar do valor de 2 aluguéis. Eu poderia falar sobre valores aqui, mas o vídeo pode ficar desatualizado e também ainda não sei qual a cidade você vai morar. Tem cidade que tem um custo de vida mais alto, outras um pouco mais baixo, mas daí você tem que fazer a equiparação sobre o salário. Também não adianta ter um aluguel mais baixo e o salário mínimo no lugar ser também baixo, né? Então você tem que analisar todos esses fatores. O importante é que você já tenha definido qual cidade. Para você que vai para o Canadá com visto de estudante, com visto de intercâmbio, aquele visto simples, na expectativa de conseguir uma job offer ou de entrar no college depois, enfim, ainda não está definido, e aí você vai para o Canadá. Nesse início, eu super recomendo você no primeiro mês ficar num quarto no Airbnb. Se você vai fazer intercâmbio, fica um mês na sua homestay. Você pode ficar em hostel, pode ficar em hotel, enfim, existem várias formas para você ficar esse primeiro mês, o segundo mês em uma acomodação temporária. Depois a gente pode falar sobre um vídeo exclusivo só dessa acomodação temporária, mas aqui eu quero abordar para quem vai continuar no Canadá e quer realmente alugar uma casa. Primeiro a gente precisa saber se você vai com família ou se você vai sozinho. Então, se você vai com família e ainda está de forma temporária, não definitiva, não tem documento ainda no Canadá, eu vou te dar uma dica, preste atenção nessa dica que é muito preciosa. Eu já falei em outros vídeos aqui que quando você vai estudar no exterior, tem gente que fala: eu não quero contato nenhum com a comunidade brasileira, que eu tô indo pro exterior, não quero falar com brasileiro, eu quero aprender inglês de verdade, não quero contato algum. Legal, se você vai fazer um intercâmbio de 30 dias e vai voltar, ou até 6 meses vai voltar, legal, pode se afastar dos brasileiros, não tem problema, você tem grana, você tá indo com tudo resolvido, seu pai e sua mãe tá pagando tudo e vai voltar para casa feliz, super recomendo mesmo, se afasta da comunidade por seu inglês dar aquele up. Mas para você que tá indo embora, quer conseguir um espaço na sua vida profissional, com a família no Canadá, nessa hora a comunidade vai te ajudar sim.
nada como você conversar com um brasileiro ou até mesmo a comunidade portuguesa, também ajuda bastante no Canadá. Se você ainda, muita gente tem dificuldade com a língua, né? Tem dificuldade de se expressar, porque uma coisa é fazer o curso de inglês aqui, a outra coisa é lá fechar um contrato de aluguel no Canadá, e a questão da confiança. Então quando você fala com um brasileiro nessas cidades, todo lugar tem brasileiro, não tem essa. Eu lembro de uma cidade no Canadá que era Tofino, não tinha nenhum brasileiro, não, tinha um brasileiro lá trabalhando em Tofino, mas tinha brasileiro sim. Então todo lugar tem uma comunidade brasileira, procure essa comunidade, procure um restaurante brasileiro, procure um bar, procure uma igreja, procure uma comunidade, porque é o que eu sempre falo, que as tribos se encontram. Então procure essa comunidade brasileira e aí você vai buscar uma indicação, sabe? Quem indica, olha, você sabe quem tem um basement para alugar, um main floor, sabe quem tem uma casa para alugar, um apartamento? Vá procurando. Existem lugares, por exemplo, em Toronto, ali na Dundas, tem um lugar que se chama o Brasil Remittance, né? Um lugar onde manda remessa para o exterior. Tem também o Star Remittance em Toronto, falando só de Toronto, né? Que tem basicamente nosso banco, né, do brasileiro. Ali tem um mural, tem vários papeizinhos, alugo casa, divido apartamento, divido quarto, divido casa. Gente, é nesses lugares que o meu conselho que eu te dou é que você deve procurar para conseguir alugar uma casa ou um quarto. Vá nessas comunidades. Tem muita igreja brasileira, independente da sua religião. Procure uma igreja dessa, faça uma visita para buscar contatos. Se você é sozinho, não recomendo alugar uma casa. Procure um quarto na casa de um brasileiro para iniciar, ou de algum colega de outro país mesmo que você fez na escola, no college, e aí você aluga um quarto. Não aluga apartamento, porque início de vida no exterior é complicado, você vai gastar muita grana, você precisa guardar o máximo e você não pode torrar logo de cara com acomodação. Já passei por todas essas situações, desde uma homestay, desde dividir um apartamento num lugar, eu lembro em Vancouver quando eu morava, apartamento super caro no centro, ok, fantástico lugar, mas não precisava gastar tanta grana com um apartamento tão caro. Também já morei em lugares porque eu queria economizar tanto e não valeu a pena porque era muito ruim. Apartamento que às vezes tem gente que engana os outros, vem aqui morar, eu tenho um quarto, quando vê, tem 8, 10 lá e o cara que é o dono e não é o dono, que na verdade é o que fez o contrato, tá só morando de graça nas suas costas. Tome cuidado com isso também. Então, gente, espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você ainda tem alguma dúvida sobre acomodação, entre em contato com a gente aqui, nossa equipe comercial. Manda um WhatsApp. Se você quiser deixar comentário aqui, pode, mas eu recomendo mandar um WhatsApp. É muito mais rápido, o nosso atendimento tá ali no WhatsApp, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, dê o likezinho, curte, compartilha e siga o nosso canal, porque sempre, toda semana, tem informações diferentes para você.